Descubra seus pontos fortes. A humanidade elaborou por milênios um paradigma que permeia todas as culturas do planeta. O desenvolvimento humano acontece quando melhoramos nossas fraquezas. O livro Descubra seus pontos fortes propõe justamente o contrário. Por isso preparamos esse resumo para que você tenha contato com as ideias centrais dessa abordagem que tem transformado a busca pelo sucesso. Boa leitura! Introdução. A revolução dos pontos fortes em ação. Muitas áreas do conhecimento humano se equivocam ao estudar o que é ruim para proporcionar o que é bom, mas melhorar uma fraqueza não gera uma força. No mundo corporativo isso tem um impacto enorme, na medida em que consome a energia das pessoas, que tentam melhorar aquilo que elas fazem mal ao invés de focar naquilo que elas fazem bem, em grande parte lastreados pela falsa premissa de que uma pessoa pode aprender qualquer coisa. Em contraposição, os melhores gestores do mundo se orientam por duas verdades: os talentos de cada pessoa são permanentes e únicos, e o maior potencial de crescimento de alguém está em seus pontos fortes. Capítulo 1. Vidas realmente produtivas. As pessoas aumentam significativamente suas chances de êxito quando identificam seus talentos, valorizam-nos e aprendem a usá-los, alavancando-os com a adição de técnicas e conhecimentos, o que os transforma em pontos fortes. Isso não significa ignorar os pontos fracos, mas administrá-los com medidas tais como construir uma parceria que os compense, melhorar o suficiente na fraqueza para não fracassar, eclipsar o ponto fraco com o ponto forte ou, em última instância, parar de fazer aquilo que expõe o ponto fraco. Para isso é importante distinguir talentos, conhecimentos e técnicas, ter um sistema para identificar os talentos e contar com uma linguagem para falar sobre os talentos e pontos fortes. Capítulo 2. Desenvolvendo os pontos fortes. Os pontos fortes não são apenas quase perfeitos, mas também são consistentemente assim. Se desenvolvem a partir de ingredientes muito específicos, conhecimentos, factual e empírico, técnicas, passos, que uma vez seguidos, levarão ao desempenho aceitável, e talentos, padrões naturais de sentimento, pensamento e comportamento. E os talentos se manifestam, não só através das grandes decisões, mas também, se não principalmente, através das milhares de decisões cotidianas, fazendo emergir aquilo que é o seu jeito de fazer as coisas e seu tipo de performance. Capítulo 3. Teste e descubra a fonte dos seus pontos fortes. A melhor maneira de descobrir os seus talentos, a sua promessa de pontos fortes, é monitorar suas reações imediatas e espontâneas diante das situações com as quais se depara no seu cotidiano. Outras formas são o desejo de realizar uma atividade, o aprendizado rápido e a satisfação por ter feito aquilo. Mas provavelmente você não tenha nem tempo nem objetividade para monitorar seus sentimentos, pensamentos e comportamentos por um período de tempo prolongado. Por isso, a Gallup projetou um estudo com base em uma metodologia extremamente sólida para te ajudar com isso. Capítulo 4. Os 34 temas do teste. Descubra a fonte de seus pontos fortes. Quando você faz o assessment, você descobre em que ordem estão seus 34 talentos, que são, aqui em ordem alfabética: adaptabilidade, analítico, ativação, autoafirmação, carisma, comando, competição, comunicação, conexão, contexto, crença, desenvolvimento, disciplina, empatia, estratégico, estudioso, excelência, foco, futurista, harmonia, ideativo, imparcialidade, inclusão, individualização, input, intelecção, organização, positivo, prudência, realização, relacionamento, responsabilidade, restauração e significância. Capítulo 5. As perguntas que você está fazendo. Há obstáculos para o desenvolvimento dos meus pontos fortes? O maior obstáculo é o impulso de se concentrar nos pontos fracos, e os principais motivos são o medo de que as fraquezas te destruam, o medo do fracasso depois de focar nos pontos fortes e o medo do seu verdadeiro eu. Por que devo me concentrar nos meus temas pessoais? Porque a diferença entre os bons e os excelentes está nos detalhes, e aqueles que têm talentos naturais já estão à frente nesses detalhes.
A ordem de meus temas pessoais tem alguma importância? Tecnicamente sim, mas na prática a diferença pode ser tão pequena, que se torna insignificante do ponto de vista prático. Nem todas as frases na descrição do tema se aplicam a mim. Por quê? Cada descrição é a tentativa de captar os padrões dominantes de um tema, mas cada ser humano é único por motivos genéticos, culturais e de criação, e essas singularidades geram diferenças na forma como o tema se materializa em cada pessoa. Por que sou diferente das outras pessoas com quem compartilho alguns temas? Porque a ordem entre os temas, 33 milhões de possibilidades, e a interação entre eles definem a forma como a pessoa sente, pensa e age. Alguns temas são opostos? Não. O Clifton Strengths não é um assessment ipsativo, onde características são consideradas opostas e excludentes. Algumas pessoas, na vida real, apresentam comportamentos considerados opostos em momentos e circunstâncias diferentes na vida. Posso desenvolver novos temas se não gostar dos que tenho? A resposta curta é não. Com um nível de correlação entre dois testes de 0,89, o teste se mostra bastante confiável. O que você pode é adquirir novos conhecimentos e habilidades que o levem a novas e empolgantes atividades. Não vou ficar muito limitado se me concentrar em meus temas pessoais? Você vai ficar mais forte e autoconfiante, mais aberto a novas descobertas e mais compreensivo com as pessoas que possuem talentos diferentes dos seus. Como posso administrar meus pontos fracos? Um ponto fraco é qualquer coisa que se interpõe no caminho da excelência. As áreas de incompetência que não lhe atrapalharem não são pontos fracos e devem ser ignorados. Com relação aos pontos fracos, a primeira providência é entender se sua origem está na falta de domínio de alguma técnica, conhecimento ou ausência de talento. Se a questão for técnica ou cognitiva, o caminho é adquiri-los. Se for talentos, existem 5 estratégias principais para administrar a situação. 1. Tornar-se um pouco melhor na tarefa. 2. Encontrar truques de apoio. 3. Usar um ponto forte para dominar a fraqueza. 4. Encontrar um parceiro. 5. Parar de fazer.